Salve, salve rapaziada, boa noite. Estamos aí para mais um vídeo do Timão Boladão, o canal que mais crescia no Brasil. Hoje estou de volta, né? Não no melhor dos melhores momentos, mas estamos de volta, graças a Deus, para falar de novo aí do nosso Timão. Tivemos um hiato aí grande, bem considerável, né? Aí praticamente 7 meses, onde eu não pude gravar. Alguns momentos ali, os primeiros 3 meses foram por questões de saúde. Ainda tô me recuperando, a questão da voz, mas longe de risco, né? Um pouco risco agora. Então a gente quer seguir aí com esse projeto que tava dando certo. Espero não ter perdido muito. Claro que eu perdi, porque o YouTube ele não aceita esses tipos de falha, mas a gente vai seguir lutando aí, degrau a degrau, até chegar no objetivo que é viver de Corinthians, zoeira, pô. Enfim, estamos de volta, bem-vindos ao Timão Boladão. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, né? Considere se inscrever. Vamos falar aí do pós-jogo de Corinthians e Bragantino pela 13ª rodada do Brasileiro. Pós-Campeonato Mundial, Chelsea ganhou e a Sina se mantém. Os porcos não tem Mundial, né? É difícil para eles, é algo que é impensável para um cara que nasceu e começou a torcer para esse time, que um dia eles terão um título tão importante quanto esse, né? Enfim, vamos lá falar desse jogo. O Bragantino conseguiu aí no último minuto, a lá Corinthians, tirar essa vitória na nossa casa, muito com a ajuda ali do VAR, né? O jogo, vocês vão ver pelos números aí, tirando a percepção, né? E às vezes a gente tem uma mania de imaginar que as coisas têm que ocorrer como se fosse um FIFA, né? Não é o caso hoje, mas muita gente está analisando o jogo de hoje como se fosse um tempo perdido, né? Dentro desse mês aí de campeonato mundial. Eu não vejo dessa forma. Você que é mais antigo no canal sabe que eu tento olhar de uma forma muito mais casual do que cravar de certa forma a minha ideia, porque eu trabalho com TI, não trabalho com futebol. Então é só a minha opinião. Você fique na liberdade aí para expressar a sua nos comentários também. E bora falar desse jogão que foi Corinthians e Bragantino, Neoquímica Arena, hoje, dia 13/7/2025. Beleza? O Corinthians hoje foi a campo com um time. Ainda não dá para considerar que é o titular, né? Porque ainda temos o Yuri machucado, né? Se recuperando. A gente tem o Breno Bidon e o André Ramalho, que estavam suspensos ali com cartão, né? Tomaram cartão aí no último jogo do Brasileiro, antes da parada. E ainda tem alguns. A gente teve algumas perdas, né? Nesse período aí. Giovani saiu, Coronado saiu, né? Tem outros que podem sair, né? Você que acompanha mais, ficou acompanhando aí esse tempo do Corinthians, sabe que as notícias que mais repercutiram aí no clube foram só questões políticas. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque se eu manjo pouco de futebol, imagina de política, né? Mas vamos lá, vamos seguir, né? Falar um pouquinho de futebol. O Corinthians foi a campo hoje com Hugo, Mateuzinho, Gustavo Henrique, que estava recuperando de lesão, né? Durante esse período todo aí. Até acho que um mês antes da parada ele já estava lesionado. Então voltou hoje como titular. O Kaká, né? Acho que ele é um ídolo já da mídia, né? Kaká sempre bem quisto aí por todos os jornalistas e comentaristas do nosso futebol aqui. Matheus Bidu como titular. Esse sim eu já acho que pode estar figurando ali como titular, porque o Anguilhéry não tá bem já de um tempo para cá, e o Hugo ninguém gosta, nem ele mesmo, né? Ranivon, nosso famoso Ranieri. Muita gente estava preocupada ali se o Dorival ia insistir com o Maicon, mas o Maicon sentiu, né? Acho que ontem ou hoje, enfim, e não foi pro jogo. Então
talvez o titular seja o Maicon, para alegria de toda a torcida. Carilho pela direita, Martinez pela esquerda, né? Martinez claramente por conta da ausência do Bidon. A dúvida é se é o Gustavo Henrique ali ou o Kaká que farão a dupla com o André Ramalho, por incrível que pareça. Na frente, o Garro, né? Como o único armador de fato do time. Né, durante o jogo, né, a gente vai comentar mais, mas não teve esse comportamento ali tão latente, né, como ele sendo o único armador. E a nossa dupla de atacantes, Romero e Memphis. Memphis esse que, né, tá tendo uma pressão danada aí da antiga diretoria. É difícil falar até antiga porque é a mesma, né? Mas do time que tá ao lado ali do Andrés, estão aí todos tentando queimar o Memphis, tirar ele do time de qualquer forma e usar ele como um bode expiatório para todas as questões políticas que envolvem o nosso time. No banco, o Corinthians tinha as seguintes opções, tá? Lembrando que a gente já perdeu alguns, né? Foram o Giovani e o Coronado, um mais usado do que o outro, mas perdemos da mesma forma. O Charles é capaz de sair também, mas vamos lá. Felipe Longo, Félix Torres, Léo Maná, Hugo, João Pedro, né? Que é o Choca, o Charles, o Dieguinho, que é meio campo, e o Kaique, atacante. Dieguinho, Kaique e o Felipe e o João Pedro são os moleques da base, lembrando que eu esqueci aqui do Léo Maná. Então sim, o time do Corinthians já começa a apresentar um pouquinho mais de jogadores da base ali, uma porque não tem dinheiro, outra porque se desfez de alguns jogadores que tinham muito mais tempo em campo do que do que o próprio banco de reservas, né? Vale salientar aqui que o Héctor Hernandes não estava relacionado para esse jogo e dizem, né, os setoristas, que o Héctor tá muito mal, tá treinando mal e não tá conseguindo, né, desempenhar um futebol ali a ponto dele pelo menos ser reserva desse time aí, né? Pelo menos nesse tempo aí que a gente tá sem o Yuri. Com o cartão amarelo que o Romero tomou, talvez pro jogo contra o Tricas ele apareça. Também tinha o Rian, o Guinegão que entrou no jogo, o Thales e o Rian, né? Esse era o banco do Corinthians hoje para enfrentar esse time. A formação do Corinthians foi 4-4-2, né? Losango, com o Garro ali como único armador. Mas durante o jogo ali, principalmente no primeiro tempo, o Garro muito bem marcado ali pelo time do Bragantino. O Corinthians sofreu muito na saída, mas ainda alcançava alguns espaços ali com o Carrilho, né? Tentando ali as armações, o passe um pouquinho mais longo, só que sempre muito isolado. Às vezes o Mateuzinho conseguia dar um apoio, às vezes o Romero caía ali pela direita para tentar fazer alguma coisa, mas, né, quando um time encaixa a marcação, fica bem complicado, né? Porque destruir é muito mais fácil do que construir. E aí você acaba se estressando, né, assistindo aquilo ali, achando que seu time não tá fazendo nada. Você fica com uma sensação bem ruim ali de impotência do time, né? E não é isso que aconteceu. A gente sabe que futebol tem dois times em campo, né? Então não dá para você sempre falar que é culpa de quem não fez, né? Sendo que do outro lado tem gente que também treinou nessa pausa, né? Nessa parada. E às vezes o encaixe para um jogo ele é muito melhor do que o encaixe para um campeonato. E a gente está falando do Bragantino, que está na frente do Corinthians. É um time mais bem treinado, é um time que não tem a pressão que o Corinthians tem. Não é um time que está trocando toda hora para tentar encontrar um padrão. Por quê? Porque a gente está no segundo técnico já, né? Do ano. E terminou de um jeito o ano passado, começou de outro esse ano, por conta dos desfalques e, né, o calendário apertado, e trocou de técnico no meio do caminho, e hoje já está com outra configuração, tentando encaixar de novo o time, e a gente sabe que isso não é fácil, tá? Sei que o torcedor tem pouca paciência, eu também não tenho muita, só que se você for um pouco mais
vai entender que não dá pra fazer as coisas do dia pra noite. E não é um mês que vai fazer diferença, né? No futebol brasileiro, um mês só dá certo se você tem sorte, não se você é competente, né? Essa é a realidade do nosso futebol. E ali o primeiro tempo, né, foi se desenhando com o time do Corinthians sempre com posse de bola, mas nunca conseguindo, né, jogadas mais incisivas. A gente toma um chute só, até os 15, 20 minutos ali. Um chute perigoso, mas fraco, né? Que a gente tomou ali do Bragantino. A bola bem fraca, o Hugo fez a defesa. E o próximo lance já vem acontecer só na hora do pênalti, né? Um pênalti ali que foi dado pelo VAR, não pelo árbitro em campo. Na minha opinião, não foi pênalti. Na de muita gente também não, comentaristas, enfim. E é muito subjetivo, porém tem a mão do árbitro de vídeo, né? E aí fica a seu critério. O que você acha dos árbitros de vídeo no Brasil e pelo mundo, né? Na Copa do Mundo de clube também foi bem cagado, né? Alguns lances. Só que o que chama atenção é que é mais uma vez, né? O mesmo árbitro de campo que dá dessas brechas aí. Tava bem perdido, ainda mais depois do pênalti. Começou a distribuir cartão, não sei como não teve uma expulsão, porque ele tava bem fora de si. Aí quem vai pra bola é o Sacha, um cara que costuma fazer gol na gente aí, desde do Internacional lá, do DVD. Até hoje ele sempre faz um golzinho em nós ali, sempre que dá uma brecha. Então, infelizmente, foi mais uma vez ali que ele cravou um golzinho no time do povo. Depois do gol, né? O Corinthians tava mais encaixado, né? Não com chances muito mais claras, mas o time já estava assim encaixado no jogo. Não foi o suficiente para marcar, né? Para sair ali com um empate no primeiro tempo, mas terminou em cima, pressionando, né? Boas jogadas aconteciam em alguns momentos, principalmente com o Matheus Bidu. Ele subia bem, conseguia fazer algumas tabelas com o Memphis. O Memphis teve um pouco mais de espaço do que o Garro no primeiro tempo, o que não queria dizer muito, porque quando levantava a cabeça tinha 58 caras de azul, né? O Bragantino hoje entrou de azul e, como eu disse, né, no início, estava bem postado, né? Fez ali o que estava proposto. Como é muito mais fácil, a obrigação era do Corinthians estar jogando em casa, depois de um mês parado, na frente da torcida, blá blá blá, né? Aquela ladainha que todo jornalista gosta de falar quando vai fazer, né, seus reacts. E o jogo ficou dessa forma aí no primeiro tempo. No segundo tempo eu esperava que houvesse algumas mudanças, né? Porque no primeiro tempo a gente tomou alguns cartões. Deixa eu até lembrar aqui quem foram os que tomaram cartão do Corinthians. Porque, ó, o Mateuzinho tomou logo aos 21. O Romero tomou aos 41. Aos 46, o Bidu tomou cartão. Então, assim, o time ficou meio que pendurado já muito cedo, né? Foi muito rápido que o Corinthians ficou Kaká. Né? O pênalti que o juiz encontrou, que o VAR encontrou, foi justamente no Kaká. Bom, reveja o lance. Vê se faz sentido aquele pênalti. Pra mim não faz e não fará até que ele venha, tá ligado? Dali pra frente, né? Depois do gol, o Corinthians teve mais lances, né? O Garro chutou uma bola na trave, na entrada da área. Lances de cabeça.
tentativas de chute, o goleiro fechou. No primeiro tempo, o goleiro pegou uma bola do Martinez, né? Praticamente um dos últimos lances ali. Então, né? O goleiro foi o melhor em campo ali pelo sorteio. Vou até lembrar aqui que é o goleiro que ele não ia jogar, né? Ele entrou, foi o Lucão. Ele entrou porque o goleiro titular sentiu ou passou mal, alguma coisa assim. E aí o Lucão recebeu essa oportunidade e fechou o gol contra o Corinthians, né? Nada que a gente já não tenha visto milhares de vezes. Cara, o Corinthians pecou muito, né? Em não aproveitar as oportunidades que ele criou, né? Ele voltou melhor em campo, não conseguiu aproveitar, fez o primeiro gol, fato, porém dali para frente não teve mais o capricho que precisava, né? Em algumas finalizações, cobranças de falta. Eu acho que o excesso de preciosismo que o Corinthians apresenta hoje, né? De tentar entrar na área para dar um chute, não chutar de fora da área, não abrir e chutar, e às vezes abre, tem um espacinho, mas toca a bola. Eu acho que esse estilo do Corinthians não está me agradando. Eu espero um pouco mais de tentativa, né? Eu acho que tanto Garro, Memphis, até mesmo o Romero já fez os seus golzinhos de fora da área, né? Acho que o time precisa chutar um pouquinho mais, né? Quando não consegue entrar de fato dentro da área, pô, arrisca um pouco mais, né? E a gente não viu isso. Teve as oportunidades, mas, né, nenhum desses jogadores citados fizeram algo parecido. As substituições que o Corinthians fez foram mais por cansaço, né? Por questões físicas. Então, quem saiu e quem entrou foram o Rian no lugar do Ranieri, aos 74 já, bem tarde praticamente. O Anriglieri no lugar do Bidu, aos 89. Aos 90, o Guinegão no lugar do Romero. A do Guinegão, aliás, a do Guinegão e a do Bidu eu entendo porque ambos são e a do Anguilhéry são ambos que não vão jogar no próximo jogo, que é contra o Tricas, porque tomaram o cartão. Então você pode aproveitar eles até o final ali, se os caras morrer em campo, cansaço ali, eles já não estarão no próximo jogo, né? Então eu entendo porque usou até o máximo. Não é o que eu faria, mas dá para entender. O Carrilho saiu a 74 junto com o Ranieri. O Ranieri jogou uma partida ok, né? Do que se espera dele. A função dele não é aquela que você tem que ficar, nossa, meu Deus, o cara. Não, ele é só um pitbull, né? Às vezes é um pitbull com dente, outras vezes desdentado, não morde ninguém, mas hoje ele fez o que tinha que fazer. E aí a gente é agraciado com um gol no último lance, né? Literalmente, o do Thiago Barbo, esse que está aí nessa thumbnail top que o pai fez hoje durante o segundo tempo. Inclusive, dá um likezão aí bolado pra nós. E é isso, mano. Sobre o jogo é isso. Eu acho que abordei aí todos os momentos mais relevantes que a gente teve. É importante que a gente precisa arrumar esse time aí com um pouquinho mais de celeridade. É fato que a gente ainda tem algumas peças que precisam retornar e tem que ver como que vão retornar, né? Se vão retornar bem, se vão ter um encaixe ali, encaixe perfeito, medida exata, né? Os pagodeiros de plantão. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa aí pelo tempo, né? Tô até com uma cicatriz aí de guerra, mas tamo vivo, tamo vivendo, né? Considere se inscrever no canal, Timão Boladão. Se você quiser aí que a gente faça outras abordagens, eu queria fazer, né, react aí de coletiva, talvez eu faça, não sei, né, pra gente entender como que pensa aí os nossos jogadores e nosso técnico, né, que eles sentiram aí pós-jogo. Mas fiquei com Deus, uma ótima semana para vocês. Não deu certo, não vencemos, mas uma hora vai dar bom. Tamo junto, aquele abraço, vai Corinthians, paz.